paz, irmãos, que bom que vocês estão aqui, né? Eu sou o evangelista Rafael e eu quero começar a partir de hoje. Nós vamos gravar uma série de vídeos expondo a carta de Paulo aos Coríntios, essa preciosidade para o evangelho, essa relíquia que Paulo nos deixou, que tem abençoado igrejas até hoje, nos abençoa até hoje, me abençoa, te abençoa até os dias de hoje. E ao decorrer da carta nós vamos vendo os temas que Paulo trata, as coisas que Paulo aborda, os pecados da igreja e a graça de Cristo que permanece apesar do pecado da igreja. Enfim, vamos estudar e entrar e tirar proveito de tudo aquilo que Paulo deixou para nós através de tudo que o Espírito Santo colocou no coração dele. E lá no capítulo 1, quero começar falando sobre os 3 primeiros versículos da carta, que é onde Paulo se apresenta à igreja. E ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo inicia sua carta à igreja de Corinto de uma maneira normal, como ele sempre inicia. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Mas isso aqui tem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, Paulo está defendendo o seu apostolado. Importante, porque algumas pessoas começaram a duvidar se ele era realmente apóstolo. Algumas pessoas colocaram em dúvida o apostolado dele e ele se apresenta dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Outra coisa, que apesar do título ser importante, Paulo não deixou o título passar à frente do nome dele. Ter um título é muito bom, ter um título é muito importante, mas a nossa identidade não pode ficar atrás do título. Não adianta ter um título muito elegante se para isso eu perdi a minha identidade. Paulo está dizendo: eu sou Paulo, que também sou apóstolo. Outra coisa, Paulo aqui está defendendo o seu apostolado e combatendo os falsos apóstolos que se autonomearam apóstolos. E tinha isso acontecendo pelas igrejas. Falsos apóstolos que se autonomearam apóstolos, entrando dentro das igrejas, aplicando falsas doutrinas. E isso existe até hoje. Pessoas que não foram chamadas por Deus, que entram dentro da igreja, lobos disfarçados de cordeiros, mercenários, filhos do diabo, que literalmente tem entrado dentro da igreja, não tem chamado de Deus, não tem a eficácia do chamado de Cristo, se autonomearam, se autocolocaram um título, estão aí dizendo, porque o título já suprimiu a identidade, eles são o título dele, eles perderam a identidade, que é ser chamado por Deus. Quem é Sóstenes, para a gente abordar? Provavelmente Sóstenes é um dos chefes das sinagogas, que é mencionado lá em Atos, capítulo 18, versículo de número 17. Está lá? Depois você dá uma olhada. É um dos chefes da sinagoga. Claro, pode ser que não, mas é muito provável que sim. Versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós sabemos dos problemas que havia em Corinto. Sabemos que lá tinha vários problemas e Paulo vai tratar esses problemas. Mas Paulo, logo de início, ele não fala dos problemas, ele afirma a santidade da igreja. Apesar dos problemas da igreja, Paulo afirma a santidade da igreja. Veja, Paulo vai corrigir os erros. Paulo vai corrigir as coisas que estavam acontecendo ali. Mas apesar da infidelidade dos coríntios, Deus permanecia fiel. E a obra que ele começou, ele iria terminar. Como? Corrigindo os problemas através da carta de Paulo. E é isso que Deus faz conosco. Deus corrige aquele que Ele ama. E se Ele está nos corrigindo é porque Ele ainda nos ama. E apesar do nosso pecado, apesar do nosso erro, apesar das nossas falhas, Deus ainda nos corrige, ainda nos chama de santo, porque Ele ainda está trabalhando em nós. Então, apesar da infidelidade, Deus permanece fiel.
Deus não se arrepende das escolhas que ele faz. Deus não se surpreende com os erros que nós cometemos após aceitarmos Jesus, pois ele já sabia dos nossos pecados. É impossível que eu e você pegamos Deus de surpresa. É impossível, no decorrer da nossa caminhada, as quedas, as falhas, os erros, as fraquezas, pegar Deus de surpresa e Deus dizer, poxa, eu não esperava que o Rafael fosse fazer isso. Poxa, eu não esperava que ele fosse fazer aquilo. Não. Apesar de errarmos, Deus não desiste de nós. E através da sua palavra e do seu Espírito Santo, ele vai nos corrigindo e nos moldando à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. No decorrer da carta, vemos Paulo sempre batendo sobre a santidade da igreja. Em todo lugar da carta, Paulo bate sobre a santidade da igreja. Outro ponto que ele diz, em todo lugar. Paulo entende que a sua carta vai abranger mais pessoas, através do Espírito que confirmava para Paulo e mostrava a ele o que deveria ser dito. Paulo entende que a carta que ele escreve vai além dos Coríntios. Claro, a igreja tinha um braço lá em Cencreia, lado oriental de Corinto, mas Paulo entende que a carta iria muito além. Iria a todos os cristãos que invocavam o nome do Senhor. Eu não sei se o pensamento de Paulo se limitava aos crentes daquela época, mas a saudação de Paulo é tão poderosa que ecoa até hoje, e eu e você estamos aqui falando sobre ela. A todos que invocam o nome do Senhor Jesus. Tudo que eu falei lá para trás, que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Deus ainda nos chama de santos, Deus não se arrepende das escolhas que faz. Paulo não está dizendo isso só para os coríntios. Deus está dizendo isso para mim. Deus está dizendo isso para você também. Versículo de número 3, Paulo vai finalizar a saudação. E diz assim, a você, graça e paz. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai finalizar a sua saudação inicial dizendo graça. Ou seja, favor imerecido, algo que Deus nos deu e que nós não pagamos nada por isso. E o resultado deste favor, o resultado dessa graça é paz com Deus. Graça e paz é o que eu desejo para você. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Então, se te abençoou, eu te peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho das notificações para você estar sempre recebendo. E nós vamos passar por toda a carta de Corinto. E é claro, vão sair mais vídeos aqui para te abençoar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus.